Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 12. Assim está escrito: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui estamos diante de um ensinamento de Jesus, denominado na Escritura, dos capítulos 5, 6 e 7, como sendo o Sermão da Montanha, ou da Bem-aventurança, aonde neste Sermão da Montanha, o primeiro discurso que Jesus fez diante dos seus discípulos, transmitindo a eles vários ensinamentos, ligando um ao outro, para que eles pudessem ter, então, uma visão geral do que é a vida, do que Deus espera de cada um e como devem ser os procedimentos entre a pessoa e Deus e entre as pessoas entre si, no seu relacionamento. Então, nós vamos encontrar aqui vários assuntos a respeito disso. Com relação às bem-aventuranças, ele torna claro que, dependendo do praticar, do proceder, nós temos uma bênção de Deus, que são aqui as bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurado os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão consolados. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós vamos encontrando Jesus falando sobre o nosso procedimento, nosso exemplo de vida no mundo, na sociedade, e somos comparados à luz e ao sal do mundo, tanto a luz do mundo como o sal da terra. Então, ele trata vários assuntos aqui. Trata sobre oração, trata sobre perdão, trata sobre jejum, trata sobre a prioridade do reino de Deus e servir unicamente a Deus, e fala sobre vários assuntos. E aqui no capítulo 7, dentre os vários assuntos, este versículo 12, Jesus deixou bem claro uma coisa: todos nós desejamos receber o bem. Isso é natural. Não existe uma pessoa que deseje o mal para si mesmo. Todas as pessoas querem o bem para si. Mas nós vamos hoje refletir no ensinamento de Jesus que muitas das vezes nós não cumprimos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Então, é muito fácil nós desejarmos o bem, que as pessoas sempre vão fazer o bem para nós. Não importa que nós não vamos fazer o bem para ela, mas dela nós esperamos que elas nos façam bem. Então nós vamos olhar dentro do texto bíblico como é que estas coisas devem funcionar. Deus abençoe a irmã Eliana Campos, Deus abençoe pastor Edinaldo Alves. Então aqui nós observamos o que Jesus disse, e isto aqui é o ensinamento de Jesus. Ele estava ensinando os seus discípulos, ele estava ensinando aquelas pessoas que se ajuntaram próximo a ele para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E o ensinamento de Jesus é um ensinamento essencial, é ensinamento raiz, é algo que parte de Deus para as pessoas. Deus abençoe Daniel Amaro. Então nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós observamos a vivência do dia a dia, ela não condiz com este princípio.
Aqui, o que Jesus está ensinando é o princípio da reciprocidade. Ou seja, a pessoa faz bem a mim, eu retribuo ela com bem. Eu faço bem a este, ele retribui a mim com bem. É assim que tem que ser as coisas. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escrevendo a Epístola aos Romanos, ele disse: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E se alguém me fizer o mal, aqui está dizendo para fazer o mal à pessoa? Não. Aqui está dizendo que eu tenho que fazer a outra pessoa o que eu gostaria que ela fizesse a mim. No entanto, se ela me fizer o mal, eu tenho, à luz da Bíblia, de fazer o bem a ela. Por quê? Porque eu só vou combater o mal quando eu praticar o bem. E por quê? Porque eu não quero o mal para mim. Eu quero o bem. Embora que eu tenha recebido o mal deste ou daquele, mas a minha resposta, a minha reação diante desta atitude, ela não deve ser à semelhança da que recebi. Porque senão nunca vai chegar a um acordo. Se um me faz mal e eu vou e faço mal a ele, eu novamente vou receber outro mal. E assim vai ficar mal para lá, mal para cá, mal para lá, mal para cá. E não é assim. Nenhum de nós gostaríamos de receber o mal. Mas também temos que aprender a não gostar de fazer o mal e procurar fazer o bem. Às vezes nós queremos o bem fazendo o mal para outro. Como é que nós vamos receber este bem se nós não estamos atentando para a lei da reciprocidade que Jesus deixou claro aqui? Se nós não estamos cumprindo isto aqui, como é que podemos esperar receber algo diferente daquilo que nós praticamos? Não tem como. Então isso aqui é uma chamada à reflexão para que a gente possa parar por um momento e ponderar como tem sido o nosso procedimento, como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas. Por exemplo, a palavra de Deus, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 principais mandamentos. Quando se cumpre os 2 principais mandamentos, está englobado ali os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. O Senhor Jesus disse: a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu quero o meu bem. E a palavra de Deus diz: eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim. Se eu quero bem a mim, eu devo querer bem ao meu próximo. Mesmo que ele, na sua ignorância, só pode ser nesse estado, venha me fazer mal. Mas eu não devo retribuí-lo com o mal. Eu devo retribuí-lo com o bem. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil. E às vezes as pessoas não entendem o princípio da reciprocidade ensinado por Jesus e eles ficam digladiando, conflitando, rivalizando, brigando, discutindo, a chegar a um ponto que um está certo, o outro está errado. Então nunca isto vai cumprir-se a lei da reciprocidade. Então quando nós observamos o que Jesus disse, ele disse isto: aqui está a lei áurea para a convivência da humanidade. Observe, a palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então não fomos nós que amamos primeiro a Deus, para depois Deus amar a nós. Por quê? Porque nós somos a parte finita, limitada e carente, que estávamos perdidos, porém Deus é amor. Então a palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. Então nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A nossa atitude diante de Deus está referendada no princípio da reciprocidade. Deus demonstrou amor para comigo e eu agora, alvo do amor de Deus, demonstro do meu coração amor para com Deus. E por isso o amo, o sirvo, o adoro, o glorifico e o obedeço.
Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então aqui está a lei da reciprocidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós quebramos este princípio, nós ficamos descobertos. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o que Jesus disse. Jesus, dentro dos ensinamentos dele, ele disse aqui, quando alguém lhe agredir, lhe esbofetear no rosto, qual é a reação da pessoa? Ir contra o seu ofensor e agredir a ele também. Mas Jesus disse, não, dá-lhe a outra face. Quando alguém lhe bate em uma face e você oferece a outra face, ele vai pensar 1000 vezes, mas ele não vai bater na outra face. Por quê? Com um simples gesto, você está dando a ele uma lição, que aquilo é um procedimento que não se deve fazer. Que não se deve fazer. Mas a disponibilidade da pessoa de chegar a este ponto significa que ela tem o autocontrole, o temperamento na sua vida, para não se deixar levar por ações que lhe acontecem, porque muitas pessoas, eles perdem, muitos irmãos perdem também, perdem inclusive a razão. Por quê? Porque eles vivem pressionados e eles não atentam para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, quando acontece uma coisa, algum deles até fala, Deus levou. Se vir para o meu lado com a marreta, eu vou com algo pior do que a marreta para cima dele. Mas não vou deixar por menos. Então, aí nunca vai existir a reciprocidade. Aí sempre vai prevalecer a violência. E a violência, ela fecha a porta da convivência. Olha o que o Senhor disse através do apóstolo Paulo, que eu já citei, inclusive, Romanos capítulo 12. Está escrito assim, olha, a ninguém, capítulo 12, versículo 17, a ninguém torneis mal por mal. Quer dizer, eu recebi o mal, então eu vou fazer o mal com aquela pessoa que me fez mal. Ela fez mal, então ela merece que eu lhe faça o mal. Só que vou fazê-lo numa dose maior. O que vai acontecer? Ele vai aumentar o mal que ele fez a mim e vai novamente me causar mal. E vai ficar nessa situação até chegar o momento que não tem mais convivência e nós observamos aí, muitas das vezes, chega-se às vias de fato. Que um não vai suportar ter o outro na presença dele. Então quebra-se a lei da reciprocidade. O que é que está escrito? A ninguém torneis mal por mal. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então aqui ele diz, não te deixes, versículo 21, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E faz referência ao inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo nunca vai querer o nosso bem. Se ele é inimigo, ele está contra nós. E nós temos vários inimigos. O nosso inimigo maior é Satanás. Mas o que ele faz? Ele se apresenta através das pessoas que se tornam nossas inimigas. E nós, às vezes, ficamos guerreando e lutando com as pessoas, achando que aquilo parte delas. Mas não é próprio delas. É que elas estão sendo dominadas por um espírito maligno e ele está levando elas àquela prática. E se nós olharmos que é a pessoa em si, nós estamos desviando o foco. E é isso exatamente que o adversário quer fazer com que nós entendamos, que é a pessoa que está contra nós. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós sabemos que por detrás da pessoa há uma força maligna que está instigando ela para fazer aquilo. E quando nós praticamos o ensino da palavra de Deus e olhamos além da pessoa, quem a está motivando aquela prática, então a nossa guerra deixa de ser física e humana e passa a ser espiritual.
Foi o que o apóstolo Paulo deixou escrito na epístola aos Efésios. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Agora, como é que Satanás vai procurar nos atingir? Ele vai vir, ele é um espírito, ele vai vir dessa forma? Não. Ele usa as pessoas que estão debaixo do seu domínio para nos perturbar, para nos agredir, para nos fazer mal, para nos pressionar, para nos intimidar. Agora, nós que já estivemos do outro lado e agora estamos do lado de Jesus, servindo a Ele, nós temos que aprender os ensinamentos de Jesus para enfrentar estas situações. Jesus disse que no mundo nós teríamos esse tipo de situações contra nós. Mas veja o que Paulo deixou registrado aqui em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a seguir. Ele diz assim, o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa peleja, ela é de nível espiritual. São guerras espirituais. Não, mas foi fulano, foi Bertrano, foi ciclano. E aí o que acontece? Criamos uma inimizade, não queremos a pessoa na nossa frente, não abrimos mais o coração para tê-la no nosso relacionamento. Por quê? Porque a pessoa nos fez mal. Mas isto é a nossa visão distorcida. Se nós olharmos à luz da Bíblia, nós vamos encontrar que as pessoas, ou elas servem a Satanás, ou elas servem a Deus. Quem serve a Deus aprende com a palavra de Deus o seu procedimento, os seus comportamentos. Quem serve a Satanás vai aprender com ele como é que ele age. E nós sabemos que ele não é aquele que se mostra como é, mas ele se transveste através das pessoas. E ele coloca as pessoas diante de nós para que a nossa incompatibilidade seja com as pessoas, em virtude do que elas falam ou fazem a nós ou contra nós. Então, quando nós deixamos levar por este lado, nós perdemos a peleja. Nós somos derrotados. Porque nós deixamos de enxergar o nível correto da guerra que estamos enfrentando e focamos na pessoa que é simplesmente um instrumento na mão do inimigo. Mas o que Jesus disse é, portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhes vós também. Então, é nosso desejo receber o bem de todos. Nós não queremos ser maltratados por ninguém. Nós não queremos ser desprezados. Nós não queremos ser injuriados, ser acusado, caluniado, apontado, pressionado, ameaçado. Nenhum de nós queremos isso. Se não queremos para nós, nós também devemos não querer para os outros. Mas nem todos entendem assim. E é justamente o que eu disse, dependendo quem domina a vida da pessoa, vai chegar um momento em que pessoas que pareciam ser inseparáveis, de repente, por uma simples coisa, cria-se uma dificuldade e então os problemas começam a surgir e fica aqueles apontamentos e acusações daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, daqui para lá, e as coisas vão ficando vergonhosas diante da família, dos conhecidos, daqueles que estão próximos de nós, que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu nunca imaginava que você chegaria a este ponto. Pois é, porque a pessoa deu lugar, deu uma brecha ao adversário. Então, o que Jesus nos ensina é a lei da reciprocidade. Eu quero ser amado, então eu tenho que amar. Eu quero o bem para mim, então eu tenho que fazer o bem para o outro. Eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que desejar que o outro também seja bem-sucedido. E por aí vai. Em todas as áreas da nossa vida, deve ser assim. O que nós queremos que as pessoas nos façam, nós temos que fazer a elas.
Então, quando nós fazemos e elas nos fazem, está cumprindo-se o princípio da reciprocidade. Quando elas fazem e eu faço também, eu estou cumprindo o princípio da reciprocidade. E isso nós devemos viver, principalmente na nossa vida de fé e de comunhão entre os nossos irmãos. Quantos irmãos na fé não entendem este princípio? E nós observamos que eles vivem, parece que um infernizando a vida do outro. E são irmãos. Mas por quê? Porque eles não aprenderam ainda este ensinamento de Jesus. A bem da verdade, esses tipos de ensinamentos não são colocados diante do povo. Hoje nós estamos vivendo um oba-oba, que dificilmente se tem um ensinamento dentro do que diz a palavra de Deus. Então as pessoas vêm com os seus procedimentos, os seus hábitos, os seus costumes anteriores, as suas maneiras de reagir a uma situação ou outra, e elas continuam da mesma maneira. Então significa que não houve mudança, não houve transformação. E o que eles dizem é o seguinte: quando acontecem as coisas, é o velho homem. É o velho homem que se levantou. Mas a palavra de Deus diz que é para mortificar o velho homem. Ele deve ser mortificado em Cristo, crucificado em Cristo. E aí então surge em nós o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós agora em Cristo não temos nada com o velho homem, o homem do pecado, a mulher do pecado. Não, nós agora somos nova criatura. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E por que é que numa reação nós vamos trazer de volta aquela prática do homem velho, do homem no pecado? Aquele pensamento transtornado, conturbado, alimentado pelo desejo de vingança, de violência. Não está condizendo com o que diz a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós observamos muitas destas práticas que têm rompido amizades de muitos anos, que têm quebrado a unidade de um grupo que serve a Deus, porque quando acontece esses conflitos, estas situações, quebra a unidade, quebra a comunhão, quebra a paz, quebra a alegria. Então, nada mais ali se conserta. Por quê? Por causa de uma atitude contrária ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo vós também. Fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como é que eu vou fazer o mal e vou esperar que faça o bem a mim? Não tem como. A exceção de Jesus é para quem, na verdade, serve a ele e compreende este princípio, se alguém lhe fizer o mal, você faça o bem. Mas você não faça o mal para receber do outro o mal ou o bem que quer que seja. Então, eu tenho que ter prudência, cuidado e vigilância com o meu procedimento, com o meu comportamento, porque é ruim. As pessoas estão reunidas, estão em comunhão, estão em alegria, estão em amizade, estão servindo a Deus, a presença de Deus está fluindo, a unidade está reinando, a paz está dominando, e de repente surge um contratempo, cria-se uma dificuldade, um embaraço, umas acusações. Depois, como é que eles vão se reunir novamente para voltar àquele estado anterior de comunhão, de paz, de alegria, de unidade, de fé e de respeito? Fica difícil. Então, para evitar esse tipo de coisas, foi que Jesus ensinou: tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós nos determos para ler, meditar e estudar os ensinamentos de Jesus e aplicar na nossa vida, nós vamos estar preparados para estes momentos difíceis. Esses momentos difíceis. E muitas das vezes, quando recebemos o que não queremos, quando recebemos o mal,
Nós não temos que revidar com o mal. Nós temos que pedir a Deus graça para suportar e não agir dentro da pressão, porque senão vamos perder o controle e vamos dizer o que não gostaríamos de dizer, mas vamos dizer por causa da pressão em que estamos. É melhor silenciar, não dar ouvido, esperar o momento passar e manter a lei áurea da palavra de Deus. Fazer aos outros o que eu quero que faça comigo. Me fez mal, mas por dever cristão, eu tenho que fazer bem a ele. E quando eu fizer bem a ele, isto vai criar na mente dele um pensamento que ele vai envergonhar-se do que fez comigo. Ele diz, puxa, mas fulano me trata tão bem, demonstra um amor tão sincero comigo, e eu fiz aquilo com a pessoa, eu não devia ter feito aquilo, agora eu estou envergonhado. E se a pessoa se alinhar e entrar no procedimento da palavra de Deus, vai chegar um tempo que ele vai pedir a reconciliação. Ele vai chegar diante do outro e vai dizer, olha, você me perdoa, o que eu fiz a você não deveria ter feito, eu errei, eu estou errado, e eu me arrependo e eu quero o seu perdão. Aí se resolve a situação. Mas responder na altura daquilo que nós recebemos não é bom. Não é bom. Eu não sei como você tem agido, ou se em algumas situações você já agiu desta maneira. Você perdeu o controle, você saiu fora de si. E depois se envergonhou daquilo que fez. Por quê? Porque não observou o princípio da palavra de Deus. Mas ele está aqui, bem claro para nós. É por isso que nós não devemos nos descuidar das Escrituras. Nós temos que sempre estar lendo, meditando, estudando, comparando, entesourando nosso coração, porque, vez ou outra, estas situações vão acontecer diante de nós. Vão acontecer diante de nós. Quer ver uma coisa que acontece? Às vezes você trabalha muito tempo com uma pessoa, na unidade, na comunhão, nas responsabilidades, nos compromissos, e de repente, por alguma situação que surge parece que do nada, divide os dois e separa os dois. A parte que se deixou levar para abrir esta brecha, ela vai distanciar-se. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai criar tantas situações, vai falar tanta coisa da convivência que tinha com o outro, mas no sentido negativo, para manchar o caráter, o testemunho, o bom nome da pessoa, para colocá-la em dificuldade. Mas quando estavam juntos, eram amigos, eram irmãos, estavam um protegendo o outro para que não fosse exposto. Quando surgiu o problema, então um virou contra o outro. E aí, então, as coisas perderam o rumo. Hoje nós vemos muito isso nas mídias sociais. Quantos problemas acontecem porque alguém que estava junto rompeu a comunhão, rompeu a amizade e não observou o princípio da reciprocidade. E agora começou a jogar lanças, setas, acusações, calúnias e tantas outras coisas. E as pessoas ficam vulneráveis, perdem a credibilidade, mancham o nome de Jesus, porque eles são tidos como aqueles que servem a Deus e estão envolvidos em coisas que são ruins. Isto aconteceu por quê? Porque eles quebraram a lei da reciprocidade. Fazer o bem entre irmãos, entre amigos e entre inimigos. O conselho de Deus para nós é um só: fazer o bem. Não, mas eu faço o bem para quem é meu amigo, quem é meu irmão, e quem é meu inimigo, eu não vou fazer o bem. Não é assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz para todos. O que nós queremos que os homens vos façam, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse tem que ser o nosso procedimento. Quando entrarmos por este caminho de observar a lei da reciprocidade e de que só fazer ao outro aquilo que eu desejo que façam a mim,
e eu nunca vou desejar que façam o mal a mim. Ora, se eu não desejo que façam o mal a mim, como é que eu vou desejar fazer o mal para o outro? Não tem nexo, não tem concórdia nisso. Então nós precisamos aprender o que diz a palavra de Deus. E quando vierem lhe fazer o mal, lembre-se do que nós referimos aqui. Isto não é a pessoa em si, é quem está usando aquela pessoa para a prática do mal. Então a nossa guerra não é contra a pessoa, é contra quem está usando ela para aquele mal. E aí é a guerra espiritual. Nós precisamos entender isso, estar preparado para este momento e guerrear as nossas guerras no âmbito espiritual. E ali nós contamos com a presença e a ação de Jesus, porque é Ele que peleja por nós, é Ele que vence as nossas batalhas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus é o nosso capitão, Ele é o capitão da nossa salvação, Ele é o general de guerra, Ele é quem peleja as nossas batalhas. Agora, não adianta nada a gente guerrear entre as pessoas e depois querer que Deus entra na batalha para nos dar vitória. Nós erramos o alvo. Nós temos que definir qual é o alvo que nós precisamos atingir para que aquele mal cesse e que nós não sejamos acusados de retribuir o mal com o mal, mas retribuí-lo com o bem. Isso é o que Jesus disse. Por que o bem? Porque eu não quero o mal para mim. Por que você deve retribuir com o bem? Porque você não quer o mal para você. Agora, quando eu quero o mal para mim, eu retribuo o mal. Me fez mal, eu vou retribuir com o mal. Isso significa que eu estou querendo o mal para mim. Mas é assim, exatamente. Se a gente entender o teor das palavras, é assim. Então, como é que a gente quebra essa cadeia do mal? Eu recebi o mal, eu respondo com o bem. E quando eu faço isso, eu estou cumprindo a lei e os profetas, que foi o ensinamento de Jesus para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, quando era ameaçado, não ameaçava. Quando era injuriado, não injuriava. Isso está na primeira epístola do apóstolo Pedro. Deixa eu me encontrar qual é o capítulo e o versículo. 1 Pedro, aqui, capítulo 2, versículo de número 22 e 23, diz assim, o qual, referindo-se a Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então não sou eu que tenho que retribuir o mal com o mal, eu tenho que fazer o bem. Quem vai levar a pessoa a responsabilizar-se pelo mal que fez é aquele que julga justamente. Foi o que Jesus fez. E quantas vezes Jesus foi insultado, foi ameaçado, foi injuriado, Jesus foi colocado em várias situações de pressão, mas em nenhuma delas ele deixou-se dominar pela pressão do momento. Ele venceu todas elas. Então, o exemplo de Jesus é útil para mim, é útil para você, é útil para cada um de nós. Então, aprendamos com este ensino de Jesus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Fazendo isso, nós estamos cumprindo o princípio da reciprocidade. Então, que sejamos assim, testemunhemos do Senhor, sejamos uma boa testemunha, e que através do nosso comportamento, nosso procedimento, e até mesmo a nossa reação ao mal que nos fazem, fazendo o bem, isto vai tributar honra, glória e louvor ao Deus a quem servimos e adoramos. E a nossa vida estará preservada do mal,
protegida pela poderosa mão do Senhor, e nós venceremos todas as batalhas que se levantarem contra nós. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.